Rações desenvolvidas para atender necessidades específicas de cada espécie animal. E tudo feito com base em um sistema disponibilizado de graça na internet. Esse é o trabalho desenvolvido por pesquisadores da Unesp em Araçatuba, que busca atender às necessidades dos animais, dos produtores e do mercado consumidor. No campus em Botucatu, vamos conhecer o trabalho de um grupo de pesquisadores que busca otimizar a produção agrícola. Por meio de estudos e testes, são desenvolvidas soluções e serviços para aprimorar o trabalho no campo. A edição deste 26 de julho está começando. Boa noite. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que no ano passado o setor movimentou cerca de 569 bilhões de reais. E a previsão é de que esse valor bruto da produção cresça 2% agora em 2019. Diante desses números expressivos e das demandas geradas, o NEMPA, o Núcleo de Ensaios de Máquinas e Pneus Agroflorestais da Unesp em Botucatu, vem desenvolvendo uma série de pesquisas para aprimorar a produção agrícola do país. O agronegócio faz a roda da economia brasileira girar. E para manter a produtividade sempre em alta, os produtores precisam estar atentos aos mínimos detalhes. Um grupo de pesquisadores da Unesp de Botucatu se preocupa justamente em demonstrar isso. O Paulo é um dos 3 coordenadores do NEMPA, o Núcleo de Ensaios de Máquinas e Pneus Agroflorestais, unidade ligada à Faculdade de Ciências Agronômicas. Aqui, ele e um grupo de 21 alunos de graduação e pós desenvolvem pesquisas e testes na área da plantabilidade, ou seja, a deposição correta das sementes no solo. Esses simuladores imitam o movimento da semeadora. A variação no tamanho do disco, por exemplo, ou a pressão inadequada, no caso da semeadura a vácuo, são fatores que interferem na etapa mais importante do plantio. Tudo se inicia com uma semeadura bem feita. Tá? Então não tem como corrigir, ou senão é difícil, né? Em áreas médias, áreas grandes, é muito difícil você chegar e fazer um replantio. Então por isso que você não pode errar no começo. E é isso que a gente tenta passar para o produtor. Fala assim, a regulagem bem feita de uma semeadora, né? Ela evita as perdas que eu vou ter depois. O NEMPA também abre espaço para o estudo, desenvolvimento e treinamento de boas práticas de aplicação de defensivos agrícolas. As pesquisas são lideradas pelo professor Ulisses. No caso da aplicação de defensivos, é uma série de conceitos que a gente tem para que o produto seja utilizado na menor quantidade possível, dentro do critério de ter o menor impacto e que as pessoas tenham segurança com o uso desse produto. Uma das principais preocupações é com a deriva. O fenômeno acontece quando o produto químico utilizado não atinge totalmente o alvo, no caso a plantação. Nesse simulador, é possível observar como a deriva ocorre e o modo correto de fazer a pulverização. Em outro teste, são avaliados o tamanho e a velocidade das gotas de cada produto, além de determinar qual bico pulverizador é o mais eficaz. Se você tiver uma aplicação em que você tem condições, por exemplo, meteorológicas inadequadas, vamos supor que seja o vento, a umidade, a temperatura, pode existir um risco de que esse produto seja aplicado no seu alvo e ele seja deslocado para uma outra área. Então ele pode ter um impacto no ambiente ou até um impacto nas pessoas. Então quando a gente reduz o risco de deriva, a gente está atuando dentro do critério de boas práticas de fazer a aplicação com menor impacto para o ambiente e para as pessoas. Outra frente de trabalho do NEMPA são os ensaios e testes com tratores e pneus, medindo fatores como desempenho, potência e consumo de combustível do maquinário. A pesquisa de mestrado do Michel se insere nessa área e foca a realidade das plantações de cana-de-açúcar. O objetivo dele é melhorar a colheita nos canaviais, evitando desperdício e danos à cana durante a etapa de corte. Hoje nós temos muita dificuldade nesse sentido do corte. Então estou variando o ângulo de ataque do corte e a velocidade. Tentando reduzir o impacto que é feito durante essa colheita mecanizada, né? Ela tem uma perda invisível, né? Que o próprio nome diz que a gente não vê, né?
essas perdas. E também a longevidade do canavial, né? Hoje a longevidade ela é muito reduzida por questões da colheita. Todo o conhecimento gerado nessas pesquisas aplicadas é transformado em soluções e serviços que atendem agricultores e empresas ligadas ao meio rural. Uma atividade incentiva a outra. Então, a partir dos projetos de pesquisa que são realizados pelos alunos, né, tanto em graduação e pós-graduação, a gente desenvolve conhecimento que se torna desejável pelo mercado. Então, muitas vezes uma empresa contrata essa pesquisa para gerar o conhecimento de boas práticas e depois o serviço de extensão, que em geral é feito pelo próprio aluno, leve esse conhecimento de boas práticas ao agricultor. Então, é muito comum que um aluno desenvolva uma pesquisa no laboratório e depois ele mesmo vá ensinar o agricultor a usar essa nova técnica. Já a aproximação com o mercado é feita pela FEPAF, a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais. É ela a responsável por gerenciar os contratos e repassar ao NEMPA os recursos recebidos, o que permite a melhoria da estrutura do local e o desenvolvimento de novas pesquisas. Todo o equipamento que eu tenho hoje aqui no nosso laboratório foi comprado com dinheiro de pesquisa realizado por empresas aqui dentro. Isso atende a uma necessidade que a própria universidade nos coloca, né? A gente precisa, né, captar recursos, a gente precisa gerar conhecimento, a gente precisa gerar ciência, mas é muito difícil a gente fazer isso sem recursos. Então a parceria ela é muito importante porque ela provém para a gente o recurso necessário para que o ensino, a pesquisa e a extensão continue funcionando. E agora a gente vai até a unidade da Unesp em Araçatuba, conhecer o trabalho de pesquisadores que utilizam um sistema próprio para a formulação de diferentes tipos de ração. E ele pode ser utilizado por profissionais que atuam nessa área de graça. Garantir alimentação de qualidade com ração adequada a cada espécie é fundamental para o desenvolvimento e o bem-estar dos animais. É aí que entra o trabalho dos especialistas em nutrição animal, que consideram diferentes fatores ao formular um determinado tipo de ração. E essa identificação das necessidades nutricionais passa pela consulta de muitos dados e cálculos matemáticos. Antes da popularização dos computadores, a calculadora era a grande companheira dos profissionais, como relembra este professor da Unesp em Araçatuba. No meu início, eu aprendi a fazer formulação na unha, ou seja, usando calculadora. É claro que, vindo aí as novidades, inclusive os computadores, novas ferramentas foram oferecidas. E dentro dessas ferramentas, o Excel. E o Excel hoje se tornou para nós o grande diferencial em termos de formulação, porque me dá principalmente segurança na formulação. E como também as exigências nutricionais se tornaram extremamente refinadas, a mão já não seria mais suficiente para atender essa nova genética, nesse novo padrão. Foi para facilitar a vida dos alunos e trazer resultados mais confiáveis que o Manoel lançou há 20 anos o PPFR, o Programa Prático de Formulação de Ração. A ferramenta, baseada em planilhas eletrônicas, surgiu com foco na criação de frangos de corte, mas atualmente oferece subsídios para mais de 10 espécies diferentes de animais. Um dos diferenciais do programa é que ele recebe atualizações constantes e está à disposição, sem nenhum custo, na internet. Uma ajuda e tanto para zootecnistas, veterinários e agrônomos. Existem programas pagos e excelentes programas, mas o PPFR eu posso garantir para você que faz tão bem quanto, não é? Porque a matemática, as exigências nutricionais são as mesmas. Então é uma questão de querer gastar dinheiro, porque o programa está aí disponível e de graça. Além do bem-estar dos animais, o programa também auxilia os criadores na otimização de recursos. É o que explica o Rodrigo. A pesquisa dele de doutorado estuda o crescimento e as formas de atender às exigências nutricionais em cada etapa de vida do frango de corte. A gente tem que lembrar sempre da quantidade de ração que vai, né? A gente fala aí na produção de proteína animal, cerca de 60%, 70% do custo total de produção é a alimentação, é a ração. Então, meio grama de qualquer coisinha é muito dinheiro, é muito valor que está embutido nessa questão. Então,
pensando economicamente e pensando no desempenho, na produtividade e cada dia mais batendo na tecla do bem-estar, né, da qualidade desse animal que está sendo produzido, né, tem que ter o respeito pelo animal que está fornecendo a proteína para a gente. Então a gente tem esse cuidado na hora da formulação. Este outro professor também desenvolve pesquisas relacionadas ao frango de corte, com foco principalmente no impacto da alimentação na qualidade da carne. Eventualmente você fica aquém ou além daquilo que a ave necessita. Se você ficar aquém, ela não vai desenvolver todo o seu não vai ter o desenvolvimento que ela pode ter em função de toda a sua capacidade genética. Se você ficar além, você vai estar jogando dinheiro fora, quer dizer, ela vai estar acumulando aquilo em forma de gordura, não só cavitária, mas gordura em depósitos sob a pele, em depósitos, por exemplo, de gordura intramuscular, que acaba depois tendo até consequências na saúde humana, porque hoje em dia todos procuram carne com menor teor de gordura e assim por diante. Então o ideal é que você trabalhe sempre com uma formulação precisa em função da espécie animal que você está, das características da ave que você está criando. Todos esses usos ajudam a aprimorar e melhorar o programa prático de formulação de ração. Uma combinação perfeita para atender às necessidades dos animais, dos produtores e do mercado consumidor. Um dos princípios de formulação é a formulação de custo mínimo. Então é fazer a ração que custe o mínimo e atenda ao máximo crescimento do animal. Hoje nós estamos invertendo um pouquinho esse raciocínio e fazendo a ração de lucro máximo e permitindo que o animal não necessariamente tenha que manifestar o máximo da genética dele, mas possa permitir o máximo de retorno econômico. Então já começa a ter uma nova visão de formulação, mas é alguma coisa muito recente. O Unesp Notícias fica por aqui, mas segunda-feira tem mais. Continue ligado na nossa programação e siga também a TV Unesp nas redes sociais. Um bom fim de semana para você. Tchau, tchau.